Muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um instantinho. Hoje nós vamos conversar com a doutora Daniela Cravo. A doutora Daniela é procuradora do município de Porto Alegre e vai compartilhar aqui conosco a experiência que tem sido o projeto de conformidade, então, do município de Porto Alegre, da Procuradoria do município de Porto Alegre, nos esclarecendo aí com relação a esse tema. Boa noite, obrigada aí pelo convite, tanto teu também da doutora Mariana, prazer estar com vocês hoje aqui. Exatamente, estava falando com o pessoal que tu és a nossa convidada de hoje. A ideia dessa live veio justamente da doutora Mariana, que é procuradora do município de Lages, né, sede da nossa subseção. E há um tempo nós iniciamos inclusive sou aluna do curso, na semana passada tu foste aí a ministrante do curso da ESDM, quero que tu fale um pouquinho da ESDM. Eu achei uma iniciativa incrível, porque até então, pelo menos em Santa Catarina, sabe, doutora, o contato que eu vinha tendo com movimentos do ente público foram o Tribunal de Contas de Santa Catarina e o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque a desembargadora Denise é uma desbravadora, né? Ela é uma entrega no tema. E eu achei muito interessante a iniciativa da escola, então, por favor, se apresente para todos aí que estão nos ouvindo, para a gente iniciar um pouco o nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Não, obrigada. Com certeza. Eu sou a Daniela Copete Cravo, eu sou procuradora aqui do município de Porto Alegre. Eu sou doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu pude ter a sorte de ter desenvolvido minha tese de doutorado no tema, né, de proteção de dados. Na época a gente não tinha LGPD ainda, mas eu tive sorte que meu orientador ele é muito vinculado ao direito europeu. Então, justamente, a gente já tem essa aproximação com o regulamento, normas europeias, e aí foi uma grande oportunidade de poder, querendo ou não, estudar uma normativa europeia que acabou sendo, né, inspiração aqui para a norma brasileira. Então, essa foi a aproximação inicial com o tema, né, de produção de dados. Depois tive a oportunidade também de desenvolver no meu pós-doutorado. E, coincidentemente, né, depois eu acabei ingressando na procuradoria, né, tinha sido aprovado no concurso nesse meio tempo. Acabei sendo chamada e a administração pública teve uma ruptura, assim, né, algo revolucionador, uma legislação que é extremamente transversal, que afeta todas as atividades, seja meio, seja fim, desde coisas pequenininhas e banais até coisas super complexas e compartilhamentos de dados em parcerias público-privadas. Então, assim, tem para todos os gostos. Todo mundo, né? Não tem como fugir. Tá todo mundo no mesmo barco, desde o maior gestor, né, prefeito, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da República, até o servidor da portaria, que recebe pessoas, que pede a carteira de identidade, né, que tira a foto da pessoa. Então, eu não conheço, assim, eu não conheço uma lei que seja tão impactante e que se aplique em tantas coisas. Porque tudo acaba sendo dado pessoal, né? Até mesmo pela própria conceituação que a lei traz, acaba que tudo é dado pessoal, é muito chocante. Desde que você consiga fazer ali uma identificação, não é, doutora? É dado pessoal, é o conceito mais abrangente. Eu vou te confessar que me encanta muito, é um tema assim que eu tenho um querer muito especial. Tu começou bebendo na fonte, exatamente assim, da fonte, né? Porque a gente sabe o quanto o direito, não o direito europeu, mas especificamente esse tema, privacidade e, né, a proteção de dados pessoais vem de lá. Então é muito bom ouvir alguém entender assim como eu penso, porque para mim, eu sempre falo, né, a LGPD ela é a pandemia, né? Porque não
todos pegarão. Não tem, né? Não tem forma de você não ter essa aplicação dessa legislação. E, obviamente, né, que o mercado é lento, o ente público talvez, né? Sempre é um outro comentário que eu faço, é um passo muito mais lento, o movimento é lento. Mas antes da gente falar de movimento, eu quero que tu traga para o pessoal aqui que está nos escutando, doutora, um conceito breve sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, como a gente introduziu aí no nosso desafio, é uma lei transversal que se aplica tanto a pessoas físicas que tratem dados para fins econômicos, né? Então, imagina aqui, né, alguém que vende produtos e que trata dados dos seus clientes. Não interessa se a pessoa física se tratar dados para fins econômicos, está dentro da lei. Ela se aplica a associações, a escolas, a fundações do terceiro setor, a empresas e também ao poder público. Então, ela é uma lei extremamente ampla, né, por ter trazido tantos atores e por ter colocado todos sobre a mesma legislação, sobre o mesmo escopo. E, ao meu ver, a lei ela é muito inteligente, porque ela faz isso sem engessar. Então, ela traz alguns princípios, ela traz alguns objetivos, algumas metas a serem alcançadas, mas, ao mesmo tempo, ela deixa para o regulado, mas assim, te vira, né? Te vira. O que é extremamente, por um outro lado, assim, é inteligente, é sofisticado, né? Se for pensar uma nova forma de regulação, mas ao mesmo tempo, principalmente para nós, do poder público, aí vem dificuldades imensas, né? Porque também, primeiro, que a gente se pauta tudo no princípio da legalidade, a gente precisa regulamentar. Tudo precisa estar regulamentado. Na administração pública, eu não posso fazer as coisas da minha cabeça, né? Por exemplo, o próprio encarregado. Eu vou ter que criar um cargo por lei. Como é que isso vai ser? Quanto tempo isso vai demorar, né, até acontecer? Claro que a gente tem algumas formas de tentar tapar um buraco no meio tempo, né? Mas ainda assim, são questões que nos colocam esses desafios. Então, ela é uma lei que realmente nos faz pensar. E justamente assim, se tu pegar a lei, né? Diz assim, não, vai lá ler a lei, né? Vai resolver o teu problema, aqui tá a lei, boa sorte. Ai, coitada da pessoa, né? Coitada da pessoa que for ler, não vai ser fácil, porque ela não vai encontrar nenhuma resposta para as perguntas que ela eventualmente esteja tendo. Eu me lembro logo no início, assim, quando começou a se falar em LGPD, aí vinha algumas coisas externas, assim, no dia a dia. E aí não era no meu setor, assim, não era comigo, mas, a pessoa de LGPD, chama a pessoa lá de LGPD e tal. Aí eu fui encaminhar para a pessoa, e a pessoa chegou, tá, mas e aí? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que... Era para ajustar um sistema LGPD. Eu falei, bom, não tem como saber. Quem sabe melhor disso é a pessoa que cuida do sistema. Né? Então, as pessoas têm que entender isso também, que não adianta... A LGPD ela vai casar muito com outras leis e com outros regulamentos. Por exemplo, a base legal. Talvez eu tenha legitimidade para compartilhar um dado com base numa outra lei que me garante esse compartilhamento. Exato. E quem tem que saber qual é essa outra lei é quem trata daquelas situações, não a pessoa lá de LGPD. Né? Exato. Porque ela não vai saber qual lei se aplica ali para tu poder tratar aquele dado. Por isso que eu acho que todos os profissionais deviam saber minimamente LGPD. Porque ela vai ter que se inserir na realidade de cada um. Não o contrário, né? Porque também para o profissional que venha para uma conformidade, se a empresa não tem uma visão, né, muito clara, ou eu não sei, pensando também no setor público, mas se a empresa não tem muito claro o regramento que ela deve seguir, é um pouco complicado para o consultor, porque ou o consultor, então, vai ser daquela área especificamente, para ele já poder suportar... Saúde, vamos supor, a pessoa que já trabalha muito bem com saúde, aí ela vai entrar ali numa clínica, sabendo quanto tempo você precisa deixar, né, um prontuário de um paciente, enfim...
e vai conjugar com a LGPD, por exemplo. Exato. No Exatamente. poder público, a mesma coisa. Vocês, bom, antes de eu perguntar para a doutora como é que está acontecendo as coisas lá em Porto Alegre, até sempre que se fala de dados, e na nossa primeira aula isso foi algo assim, todo mundo assim com vontade de perguntar coisas, né? E no nosso município aconteceu uma legislação que determinou a exposição dos dados de todos os vacinados na página pública do município, etc., né? Mas antes de a gente entrar nesses pormenores, eu queria te questionar, porque a LGPD, ela traz multas, ela traz sanções administrativas. Sim. Todas elas são aplicáveis ao poder público? Boa pergunta. Essa eu não gosto de responder, porque se o gestor ouvir, ele vai achar que tá tudo ok. Não deveria então, quanto mais esclarecido, né? assim, então não aplica para mim, então tá tudo de boa. Mas brincadeira à parte, então, tem diferença sim, graças a Deus. Graças a Deus tem diferença. E realmente, né, porque o poder público é sofrido em termos de recursos, né? A gente já, às vezes, assim, né, um estado, a União, municípios aí já tem dificuldades para tutelar vários direitos fundamentais. Então, justamente por isso, a lei não se aplica a sanção de multa como sanção e nem aquela outra multa que é a multa diária para a gente compelir uma obrigação de fazer. Seria nossas frentes, né? Eles não se aplicam ao poder público, exceto se for administração indireta no que toca sociedades de economia mista, empresas públicas que atuem em regime de livre concorrência. Então, não é qualquer empresa pública, nem qualquer sociedade de economia mista. É só, por exemplo, Caixa Econômica Federal, porque ela atua na atividade econômica, né, de banco, o Banco do Brasil, a Petrobras. Por exemplo, Correios já é um monopólio na atividade postal, né? Então, nessa parte no monopólio que eles têm, não é uma atividade em livre concorrência, muito embora eles sejam uma empresa pública. Então, tem que cuidar o regime de atuação. Mas o interessante é a gente pensar que seria muito estranho que uma autoridade federal, né, viesse multar um estado, um município, né? Poderia ser estranho, né? E considerando depois que a reverter esse dinheiro federal. A fonte do erário é público, né, doutora? Pública. O dinheiro é público, vindo do ente privado. Também. Então, acabaria que nós pagaríamos quase que 2 sanções. 2 vezes. Sim, quem acaba pagando é o cidadão, no fim, sempre é o cidadão. Mas, assim, não quer dizer que não vai ter problema, que tá tudo fácil. Então, vamos se adequar em 20 anos, empurrar com a barriga. Também não é assim, né, pessoal? Porque, assim, vocês têm que ter a gente tem que ter noção que a LGPD, ela tem um enfoque diferente também de dar um poder para o titular. E isso eu acho que é muito legal. E eu acho que, assim, daí você vai me dizer, mas ninguém está exercendo. Sim, mas vamos com calma, né? A gente ainda não chegou, assim, no nível ideal de próprio conhecimento dessa sociedade digital que a gente está envolvido. Mas vamos supor que as coisas evoluam aí muito rápido e daqui a pouco a gente tem os cidadãos super conscientes do valor dos seus dados. Vai que daqui a pouco comece aí um mercado de venda, o próprio titular vendendo os seus dados, né? Tudo é possível. Exato. E aí tu querendo pedir aquele teu dado do poder público para vender para iniciativa privada, pode parecer um pouco louco hoje, mas nunca se não sabe, será. né? Exatamente. A criatividade e até porque, assim, os dados, né, eles são tudo, assim, as maiores empresas do mundo são movidas, né? O negócio delas principal a fonte é os dados. Então, eu acho que é muito estranho as pessoas disserem assim, é só mais uma lei. Sim, mas é a lei que regula o insumo mais importante da sociedade atual. Será que realmente é só mais uma lei, como sei lá, qualquer outra lei que se aplique, né, no poder público? Não posso acreditar que seja só mais uma lei, né, como todo mundo diz.
Principalmente quando Nossa. esse insumo agora somos nós, né, doutora Daniela? Exato. Não é mais um insumo que não tem vida, que você minera e explora e... Não, né? E que não parece ser e parece assim, uma coisa muito difusa, né? Na Exato. natureza, uma coisa muito abstrata. Exatamente. E assim, até o momento que começa a ter o tal do capitalismo da vigilância, né? Que daqui a pouco eles estão vendo tuas emoções, teu estado. Quando tu tá mais assim, ela compra mais tais produtos. Quando ela tá assim, ela tem inclinações. Então, até que ponto a gente consegue ser livres, né? Assim, bem exagerando. Exercer a tal da autodeterminação informativa, né? Até quando sou eu votando, eu comprando, eu escolhendo? É pandemia. Para mim é pandêmico, é muito pandêmico, porque nós não temos ainda, não sei a sua percepção e gostaria muito de saber, mas nós não temos essa educação digital, que deveria antever a legislação, né? São décadas lá na Europa de adequação, de aprimoração, não uma adequação, né? De autodeterminação sobre o seu patrimônio, que é o seu dado, não é, doutora? Não, até para a gente se autodeterminar, o conhecimento é importante, né? Até para tomar decisões. Não, com certeza, como se diz, né? Ainda que a proteção de dados seja algo novo, né? Assim, em termos comparando com outros direitos, porque ela iniciou assim na década de 60, né? Teve algumas iniciativas nos Estados Unidos, de comitês no Senado para debater. Mas a primeira legislação foi na década de 70 na Europa, na Alemanha. Também teve depois na Suécia. E, enfim, aí da década de 70 muitas coisas aconteceram. Mas, assim, querendo ou não, é um direito novo, né? Década de 70 é um direito novo. Mas, ainda assim, se tu for comparar, né, uma legislação de 2018, uma legislação dos anos 70, realmente é uma trajetória um pouco mais pavimentada que a nossa, né? Com certeza, com certeza. Doutora... infelizmente... Não, felizmente chegou, né? Chegou em algum momento, havia de chegar. E eu espero que aos poucos isso vai... E espero bastante da iniciativa pública em fazer essas demonstrações, como a doutora faz, através da escola também, em trazer essa informação, porque eu fiquei espantada com a quantidade de alunos, assim, é muita gente. E o tema tem que ser realmente difundido, porque está aí uma vacina que talvez seja bem bom de ser consumida antes de que, né, tudo se estruture mesmo, que essa é uma autoridade nacional. E também quero agora que eu tenho um cronograma, mas eu vou conversando contigo e as perguntas vão vir. Não, mas fica à vontade, tá muito bom o papo, fica à vontade. Eu tenho duas pontuações para fazer. A primeira delas é sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada através dessa legislação, instituída por ela, e que, no meu ver, se demonstra, não aparenta, demonstra muito trabalho. Então, estão com planejamento, e o trabalho do planejamento tem acontecido, já levantaram, né? Trouxeram diretrizes, quem é controlador, quem é operador e tal. Eu quero a tua opinião sobre essa autoridade e o papel do encarregado também. Quero que tu conceitues, por favor, doutora, para nós, o papel do encarregado, e isso dentro do setor público, que eu estou muito curiosa para saber disso, na iniciativa pública, como que vai funcionar e está funcionando. Tá, com certeza. Bom, com relação à autoridade nacional, a gente fica até surpreso com a rapidez, né? Porque a gente imagina assim, nossa, poder público é tudo muito demorado, muitas vezes, considerando todas as regulamentações que têm que ser feitas, tudo tem que ser formalizado. Então, eu acho que a ANPD está de parabéns, na verdade, porque em pouquíssimo tempo ela conseguiu avançar muito estrategicamente, eu acho, e lançou sua agenda regulatória, já fez aí consultas sobre o relatório de impacto. Também, a semana passada, eles estavam tendo outras consultas sobre a norma de fiscalização. Então, eles estão muito ativos.
muito, o que é muito legal, porque assim, querendo ou não, na administração pública federal tem alguns órgãos que são meio que ilhas de excelência, assim, já existiam, por exemplo, o CAD sempre foi considerado um órgão de muita excelência, assim, um corpo técnico super engajado, as pessoas qualificadas. E a gente está vendo aí que a NPD está seguindo essa trajetória, esse caminho, e muito diálogo, com transparência, eles têm o seu encarregado. Sim. Se tu for no site da NPD, tem ali as informações para entrar em contato, bonitinho, sabe? Que legal de ver. Apesar de que no início tudo é muito, muito difícil. E pensem que eles iniciaram no meio de uma pandemia, então não sei se as pessoas já se conheciam, se não se conheciam, se estão se vendo presencialmente ou não. Exato. E querendo ou não, a pandemia acaba dificultando um pouco, né? Não vai fazer aquelas reuniões de trabalho como se fazia, ou às vezes está o diretor com seus assistentes. Não, a pessoa está na sua casa, por mais que use o WhatsApp. Enfim, então eu tenho visto que eles estão muito rápidos, mas assim, por mais rápidos que eles sejam, ainda assim não vai dar conta. E a LGPD tem muitas lacunas. Tem muitos pontos que não estão regulamentados. Isso nos deixa assim, muito estressados, assim, preocupados. Porque a gente não tem noção do que ele vai interpretar, qual vai ser a interpretação da NPD, ou até mesmo do judiciário, enfim. O que é ruim também, porque se a NPD não regulamenta em tempo, isso vai para o judiciário. Pô, e aí, coitado do juiz, né? Imagina, o juiz julga 400 milhões de processos nos temas mais diferentes. Como é que ele vai ter também, né? Assim, e olha que tem juízes maravilhosos, mas é muito difícil ele conseguir fazer a melhor interpretação de uma legislação super específica. E então a gente está num estado de extrema insegurança. Eu vejo muita insegurança. E eu penso assim, pior que o setor público, eu acho que ainda pior a iniciativa privada, sabe? Porque o setor público ele tem umas bases ali que são... Claro que a gente não sabe como ela vai interpretar aquela questão de políticas públicas, se realmente é qualquer política pública, ou que tipo de regulamentação. Basta eu ter lá política fiscal? Não, tem que ter essa politicazinha específica regulamentada. A gente não sabe como isso vai ser. O detalhe dessa transparência, né, doutora? O detalhe da transparência. O que é ser transparente, né? Exato. Então, assim, eu vejo com muito problema, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tá com dúvidas do que fazer, às vezes a gente não faz. Porque, assim, por exemplo, como é que tu vai fazer, né? E aí tu vai começar do zero, tu vai pegar o modelo europeu. Então, eu vejo que os órgãos públicos, até às vezes, eles estão olhando o que os outros estão fazendo ali. Quando vê algum toma iniciativa, os outros todos pegam e copiam. Sim. Mas, assim, por dificuldade. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo, assim? Que, ao mesmo tempo que é um mundo de tarefas para serem feitas, para tu estar, assim, minimamente adequado, muita coisa a ser regulamentado, eu acho. E só que ao mesmo tempo que é muita coisa, as pessoas dizem, mas é só mais uma atividade, isso não pode ser a prioridade. Aí nunca é a prioridade. Nunca vai ser a prioridade, porque tem outras coisas que são prioridades, mas aí tu nunca consegue também evoluir, porque assim, são muitos pontos, né, a serem pensados e regulamentados, os próprios direitos dos titulares. O que eu penso, assim? Pô, imagina, tu tem vários direitos como cidadão agora, né? Por exemplo, vou pedir a anonimização dos dados. Gente, como é que vai chegar isso na administração pública? Quem vai fazer? A gente não tá, sabe, assim, tem que ter a regulamentação, qual setor vai entrar por qual setor. Essas pessoas vão saber fazer anonimização, elas já estão treinadas. Quem vai fazer anonimização, né? Assim, é um quem recebe, né, doutora? Quem recebe a solicitação, o que vai falar ali para o cidadão? De pronto, se for no balcão, ou se for no telefone, ou se for no e-mail, o que vai vir a resposta? Porque talvez nem tudo que se quer se pode, né? Mas mas aí como é que a pessoa vai saber quando é um caso de indeferimento? De dar ou de não dar. Ou ela vai encaminhar para o jurídico, por exemplo. Ela vai encaminhar para a procuradoria e vai dizer, procuradoria, isso eu posso indeferir ou não.
E aí vai ter recurso, por exemplo, na lei tem um pedido de acesso, geralmente tem recurso se ele é negado. Será que vai ter essas instâncias? Só que, como eu te falei, na administração pública isso precisa estar regulamentado. É um lugar, quantas instâncias, quem vai ser a instância de recursal, se vai ter ou se não vai ter, se vai ser o encarregado que vai analisar. E como tu tinha perguntado antes do encarregado, eu vejo também que eu acho tão legal que órgãos, assim como o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, que tem uma desembargadora como encarregada, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina tem uma procuradora como encarregada. Não que as outras profissões e outros cargos não sejam importantes nessas instituições, e com certeza são. Mas é para mostrar que eu acho que demonstra a relevância do cargo em termos de que não é uma mera questão administrativa, que é uma pessoa que só vai receber um pedido. Senão ela não teria de lei, né, doutora? Tem lei, tem alguém que consiga, pelo menos, né, ter uma facilidade, né, doutora, de interpretação, não que tenha que ser prerrogativa. Isso, não precisa ser formado em direito, mas precisa ter uma aproximação. E eu acho que é importante para uma instituição grande que tenha um encarregado muito forte, eu acho. Porque, assim, ó, o que eu acho que vai começar a acontecer são as fases, né? A primeira fase é que nem aquelas fases do luto, ou as fases de uma pessoa que acabou um relacionamento. A primeira é a negação. Exato. Né? Então, primeiro todo mundo nega a lei. Tipo, essa lei é só mais uma lei, isso aí não tem importância nenhuma, isso não vai fazer, a gente já temos milhões de leis, mais uma lei no Brasil, tudo bem. Nega, a administração vai empurra com a barriga. A segunda fase é aquela fase, daí é o efeito completamente contrário. Meu Deus, LGPD, ninguém mais passa dado nenhum. Aí, por exemplo, compartilhamento de dados entre as secretarias. Não pode mais compartilhar, começa a negar tudo. Tudo começa a ser negado. Mais uma negação, né? Duas fases. Mais uma negação, só que daí é do bipolar, né? Vai pro outro lado. Só que assim, a LGPD não barra o acesso aos dados, pelo contrário, ela permite o livre fluxo. Só que as pessoas não estão entendendo a lei, não estão estudando a lei, e aí, para se protegerem, negam o acesso. Exato. E aí, por isso que tem que ter um encarregado forte, dizer, olha aqui, tu não precisa negar, aqui está o enquadramento, aqui está a base legal, a gente está em conformidade com a lei, a gente tem um encarregado, a gente adota tais medidas de segurança. Então, isso é uma forma também de tentar estimular que o dado circule. E aí começa a questão até do poder dentro de uma instituição. Então, daqui a pouco, aquele lugar, aquela secretaria que tem acesso a bancos de dados super poderosos, só ela tem informação, só que ela consegue desenvolver muito bem suas atividades. Exato. Então, que é bom que haja essa conscientização, mas não é bom que as pessoas comecem a atrapalhar o trabalho dos outros, interpretando erroneamente a lei, né? Porque, assim, é aquele gestor... Sabe aquele gestor medroso? Que é ruim o gestor. Não sei se ele não faz nada, porque tem medo dos tribunais de contas, né? Tem medo do Tribunal de Contas, daí não faz nada. Sim. Mas aí também não é bom, porque o gestor que não faz nada não é bom. Você tem que se arriscar, tem que tentar. Então, assim, eu vejo isso como um problema, né? Por isso que a gente tem que estimular as pessoas a estudarem lá na escola. Olha, eu nunca imaginava, né? Porque a gente tem, assim, no nosso desenho federativo, a união super forte, sem ter dinheiro, os funcionários estudam. Claro que capital, eu até nem posso falar, né? Uma capital super grande, aqui em Porto Alegre. Mas, assim, quando a gente fez o curso, realmente era para capacitar, assim, pessoas de município ou interessadas na temática. E a gente ficou muito surpreso de ter uma adesão tão grande de pessoas que estão trabalhando no município. Olha que legal, né? Quer dizer que até no nível federativo, assim, aquele que lida com o cidadão mais proximamente, né? Porque afinal ninguém mora na União, ninguém mora no estado. Na hora do vamos ver, é o município que tá ali, né? É o balcão. Então,
Mas que bom que as pessoas querem se desenvolver, querem aprender, querem mudar suas condutas, querem refletir. E eu acho que não tem aspecto mais legal disso, né? Todo mundo querendo mudar e se adequar, e olha que legal. Então, assim, foi uma surpresa assim, muito encantadora, não Eu nem adorei. esperava. Estou gostando Muito bastante, legal. tenho aprendido bastante. Estava bem focada com a iniciativa privada, mas a gente é bom a gente ter esse conhecimento do movimento do setor público para ver Claro! que as dificuldades que a gente tem, o setor público também vai passar. Com relação ao Não, e outra empresariado, coisa, para quem atua, né, na iniciativa privada, tem que se lembrar que tem várias novas legislações que estão exigindo compliance por parte, por exemplo, numa compra pública, numa licitação. Eventualmente, né, tu isso, não vai conseguir participar da licitação se tu não demonstrar, ou até daqui a pouco os editais, né, se as empresas forem tratar dados do cidadão, é não só desejável como necessário que isso conste nos editais, nos termos de exato, referência. Então, as empresas, para poderem participar, vão ter que estar com essa conformidade. Então, acaba que os dois acabam dialogando e não tem exato. mais como fugir. Não, não tem mais como fugir. Eu queria que tu trouxesse, doutora, para nós, por favor, como é que está sendo a experiência, como é que vocês estão se estruturando dentro do município de Porto Alegre, como é que isso tem acontecido? Vocês definiram em fazer por secretarias ou não? Acontece um projeto da prefeitura eu queria ver esse mapeamento, eu daria tudo para ver um mapeamento desse tamanho, porque eu já vi grandes, mas eu duvido que a Pois gente é, tenha visto um mapeamento maior que vai porque ser no setor público. olha só a nossa situação, né? Uma empresa, raramente, exceto se ela for um conglomerado, e mesmo assim são raros, né? Não é todo mundo que é um conglomerado. Em geral, a empresa tem uma atividade econômica que ela desempenha, e claro que vai ter algumas atividades assim acessórias, Claro. mas ela atua no ramo tal, então ela trabalha no ramo alimentício, eu trabalho no ramo de transportes. Quando a gente chega no município ou no estado ou até na União, só que aí na União eu vejo que os ministérios eles são bem autônomos, é um pouco Uhum, mais diferente, né? Mas uhum. assim, tu pensa no município. Meu Deus, a gente tem desde educação infantil até saúde, transporte, saneamento, água, iluminação Tributação, pública. Meu Deus, é muita coisa. E assim, segurança municipal, né? Que a gente tem a proteção dos bens, do poder patrimônio. de polícia, licenciamento ambiental, enfim. São, assim, as atividades mais diferentes possíveis e que tratam dados da forma mais diferente possível. E aí tem um mundo de dados. Dizem, né? Nunca vi pesquisa, mas diz que entes federativos têm muito mais dados, por exemplo, do que um Facebook da vida, que é tipo, uma das maiores empresas do mundo que trata dados Exato. pessoais. Só Então, não sabe assim, conversar. O Facebook sabe só a gente não conversar sabe usar dados. estrategicamente. A gente trata dados, eu não disse que a gente usa estrategicamente. Isso. É a A diferença. gente armazena, coleta, eles fazem tudo isso, só que tem uma governança de inteligência muito avançada. E esse é um ponto que eu acho importante, que o poder público poderia pegar essa oportunidade da LGPD, que assim, vai legitimar o fluxo de dados, vai legitimar a interoperabilidade, por meio do mapeamento, tu vai saber ver quais são teus gargalos. Então, assim, Exato. aproveita essa oportunidade e já faz uma governança que tu já deveria ter feito há muito tempo. Por exemplo, a Defensoria Pública, eles estão tendo um assessoramento do Data Privacy, que é um instituto muito bom. Uhum. E isso, eles estão num projeto de pesquisa com as defensorias públicas e eles fizeram um relatório para iniciar, o ponto start, assim, é o primeiro passo. E eles botaram justamente isso, sabe? Aproveita isso, alavanca e já usa os dados pessoais, por exemplo, para ver se tu está ajuizando 100 ações individuais,
então pega a juíza uma ação coletiva, Isso. sabe? Isso. Então eles deram várias dicas interessantes para estimular o gestor daquela instituição a ver como, né, a partir dos mecanismos de compliance que eu vou ter que instituir para a LGPD, como aquilo pode ser utilizado. Então, pense numa procuradoria. Eventualmente, se eu consigo, né, analisar meus dados, fazer uma gestão, própria gestão do conhecimento, daqui a pouco eu consigo ver quantos processos de medicamentos aqui. É sempre o mesmo médico que dá o laudo, é sempre o mesmo advogado daqueles medicamentos de 200 mil reais, de 300 mil reais. Tudo bem, pode ser lícito, mas vamos fazer uma investigação, né? Usar esses dados que a gente pegou em processos individuais que tinham dados pessoais, a gente agregou esses dados, fez uma análise. Vamos verificar se tem algum indício de fraude ou não tem. Pode ser que não tenha nenhum, pode ser. Mas, assim, se eu conseguir fazer esse uso desses dados, até mesmo anonimizando, eu não preciso depois deixar. Mas se eu tiver um maior controle dessa gestão informacional, eu consigo alavancar muitas minhas atividades. Com certeza. Resultados incríveis com a leitura das informações que se tem, né? E não impossibilitar que um setor ou uma secretaria passe para o outro, não é, doutora? É olhar o processo. As pessoas estão pensando no ponto mais, né, para te ver que pobreza, né? Ao invés de a gente estar evoluindo na interoperabilidade e conectando sistemas dentro de uma proteção mínima exigida ao cidadão, a gente está falando de barrar a informação. Para te ver como é importante estudar, como é importante a gente entender qual realmente é a finalidade da lei. E a gente estava falando no início que foi criada lá na Europa, e olha só, lá na Europa, eles perceberam como é importante o livre fluxo, que eles criaram uma norma para todos os países membros da União Europeia, justamente para o dado circular. Exato. Não é para o dado ser barrado, não, pelo contrário. A LGPD vai permitir que o dado circule, né? Essa é a ideia dela. Exato. E não barrar a circulação do dado. Bom, é a política do fazer mais rápido, né? Já que eu não entendo, eu corto. A política do não estudar. O mais fácil para mim individualmente, mas não o mais fácil em termos de evolução, desenvolvimento tecnológico e da própria gestão do conhecimento. Como faz falta isso nas atividades, né? Não só do poder público, como também de qualquer instituição. Tem sido bastante válido para a iniciativa privada, da experiência que eu tenho tido, esse revisitar de processos, reanalisar aquele processo, ver o que pode ser explorado mais dali, se não está excessivo, por exemplo, aquela coleta, e o que daquilo pode ser melhorado. É bem enriquecedor esse caminho. Deixa eu questionar, doutora, a gente está chegando quase aí nos minutos finais, mas antes disso, eu gostaria de te questionar o seguinte. A Europa, as autoridades europeias, algumas delas, elas vão lançando seus entendimentos, suas resoluções, né, chamadas guidelines, né, com as orientações sobre o que fazer nesse sentido, o que fazer naquele sentido, como vai ser olhado. A LGPD, a gente conversou com a autoridade nacional, alguns entendimentos, a questão deles, né, a regularização ali, esclarecimento de controlador, operador, titular e tal. Existe, para a iniciativa privada, um banquete, confesso, uma fonte de pesquisa, assim, calmante, nesses momentos de tensão. É até demais, na verdade. Fica até em pânico de tanta coisa que tu tem para ler. Detalhadamente sobre o que você precisa. Detalhado. Eu não procuro o setor público e eu queria saber de ti. Tem essa referência de lá? Então é às cegas mesmo, doutora Daniela. É mais difícil. Apesar de o regulamento europeu ser uma norma que também se aplica, né, ao poder público, tirando algumas exceções de algumas atividades. Então, em tese, teria uma uniformidade na aplicação de cada país membro. Ainda assim, a administração de cada país membro é diferente. Entendo. Então, na França é diferente da Espanha, é diferente do Reino Unido. As instituições são diferentes.
as outras regras, né, que não vão estar abarcadas, porque, que nem eu falei, a LGPD não é, e assim como é o regulamento europeu, é uma lei que vai dialogar com muitas outras normas. Então, quando tu entra para o setor público, para a administração, tu tem que ver como funciona o regulamento da administração, e nem tudo está em nível comunitário, da União, né? Que era a comunidade europeia, agora é a União. Nem tudo está no nível da União. Então, ainda cada país membro ainda tem muito espaço para autorregular a sua administração, e obviamente, que assim tinha que ser, né? Então, assim, o que acontece? É muito diferente cada administração, e eu encontro muita dificuldade de encontrar normas próprias ou estudos como a gente tem da ICO, da Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, da francesa. Até da francesa eu encontrei esses dias até vou te mandar depois, um manual que era para as prefeituras. Isso eu achei muito legal. Era para as prefeituras. E aí até a gente estava comentando num grupo assim de interessados em LGPD que lá em prefeituras pequenas eles têm uma orientação de ter um DPO para todas essas prefeituras, assim, como se fosse um rodízio, que ele atende a todas essas prefeituras pequenas. Então, assim, é muito relativo. Eu não encontro tantas questões para o poder público, mas eu vejo que a maior, assim, energia é principalmente para a área de consumidor. Então, assim, relações que envolvem direito do consumidor e proteção de dados. Nas demais áreas é um pouco mais... Não que não tenha, às vezes, vira e mexe, a gente vê alguma punição de alguma autoridade nacional, né, de cada país. Esses dias tinha em Roma, que era o controle ali do parquímetro da pessoa estacionar, e parece que estava exposto os dados. Vira e mexe, às vezes tem multas, assim, penalidades para autoridades públicas, mas, assim, tem muita regulamentação em cada local. Por exemplo, eu tinha visto uma multa da autoridade espanhola, porque parece que eles têm uma regulamentação na Espanha com relação à publicação de dados pelo poder público. Então, só pode ter, por exemplo, o tal do CPF, eu não sei como se chama lá o CPF dele, só pode botar 4 dígitos, não pode colocar todos os números. Então, são regulamentações próprias. Então, assim, eu vejo dificuldade. Assim, claro que tem normas que são amplas e que acabam sendo aplicáveis também ao poder público, então a gente pode pegar essas diretrizes. Sim. Porém, eu vejo que tem muitas ressalvas e muitas peculiaridades, e eu vejo com muita dificuldade achar materiais, o que dificulta muito mais a nossa vida. Mas eu acho que é também pelas bases legais que a administração consegue tratar dados. Então, isso eu acho que dá uma maior flexibilidade. Amplifica um pouco, né, doutora? Amplifica um pouco o estado de conforto ali naquela excessiva... E tira várias obrigações que a administração privada precisa ter. Então, direção do consentimento. E aí as discussões vão muito para esse lado do consentimento, do legítimo interesse, coisas que nem sempre a administração pública vai se pautar, né? A gente até tinha nós abrimos uma caixinha de perguntas e ali tinha uma ponderação, uma colega falando se tu poderias abordar um pouquinho para a gente do legítimo interesse. Tu acha que vai ter espaço para, depois daquela expressão linda chamada políticas públicas, será que vai haver espaço para mais alguma base legal que não seja cumprimento, execução de contrato, políticas públicas? Inclusive, né, no âmbito do regulamento europeu, ele é até vedado para a administração pública, se eu não me engano, o legítimo interesse. Tá. Mas aqui a nossa lei não falou nada a respeito, né, não proibiu nada. O que eu penso, a administração pública se pauta pelo princípio da legalidade, está lá no artigo 37, né, da Constituição. Eu acho muito difícil eu tentar fazer alguma atividade que não seja regulamentada em alguma obrigação legal, em algum cumprimento da minha atribuição legal e prestação de serviço público, como também da execução de políticas públicas. Se eu não estiver fazendo isso, o que eu estou fazendo na administração pública, né? Exato. É muito difícil, então eu acho que sobraria, como regra, muito pouco espaço.
E nesse pouco espaço que sobra, eu acho que aí entraria o consentimento. Por exemplo, tem algumas atividades da administração pública que são assim, complementares de coisas mais amplas, por exemplo, fazer um evento para divulgar, conscientizar a LGPD. Pô, aí eu vou mandar, né, e-mails convidando as pessoas, enfim. Eu acho que talvez teria que se pautar no consentimento, não no legítimo interesse, né? Entendi. Então eu acho que nesse espaço residual seria o consentimento, talvez não o legítimo interesse. Mas eu acho que para a iniciativa privada, às vezes, tem uns espaços que a gente precisa preencher com legítimo interesse. Tem. Mas assim, a gente está muito imaturo, a gente não sabe muito bem como funciona essas bases legais, a gente tudo imagina, né? A gente imagina que seja assim. Eu costumo Mas eu dizer vejo que acho que estamos todos aprendendo, inclusive a própria NPD. Com certeza. Assim, por mais que sejam pessoas muito experientes e pessoas com muito conhecimento, esse joguinho 2018, novo, né, doutora? né? Por mais que... tudo é novo. Exato, por mais que se tenha uma fonte muito rica, é uma cultura completamente diferente, né? Então, eu costumo dizer, profissionais de proteção de dados, assim, eu nos vejo uma floresta muito negra, cada um com o seu facão, com a sua forma de abrir, buscando alguma luz, porque por mais que você tenha estrutura, expertise, né? É tudo zero, tudo novo, né? Não, olha um exemplo, olha só, para a gente ver, por exemplo, Ministério Público, poxa, são órgãos de muito prestígio na nossa sociedade. São órgãos que a atividade fim ele é custos legis, ou seja, ele é o que opina sobre a legislação. E você se lembra de toda a confusão terminológica que existiu a respeito do controlador e do operador. Dizendo que o operador eram os estagiários. Entendeu? Foi ali aquele começo, esse equívoco de conceito que se estabeleceu logo no início da legislação. Eu te confesso que eu não achei que haveria as pessoas se equivocarem dessa forma, ou atribuir ao servidor público a qualidade de operador, né? De proteção de dados. Que, assim, eu até acho que é razoável se só ler o artigo 5º, assim, sabe? Isso, a pessoa física. Isso, exato. Mas assim, tu vai lendo o texto, gente, fica muito estranho como é que eu vou nomear um encarregado, por exemplo, assim, o operador nomear um encarregado, o estagiário vai nomear um encarregado, gente, não tem como. Não, por favor, não é? O operador vai ter medidas, relatórios de impacto, relatórios das medidas de segurança adotadas no tratamento realizado. Consegue imaginar o estagiário fazendo um relatório disso, gente? Não faz o menor sentido. Não tem sentido em absoluto, em absoluto. Com essa diretriz da autoridade, assim, eu acho que... Qual é o problema que eu te falei? Estamos todos aí numa escuridão imensa, sozinhos, abandonados. E aí, quando tu vê uma regulamentação, aí tu pensa, Ministério Público, maravilha, vou copiar ali a regulamentação. Sim, né? Porque vamos ser sinceros, né? O tempo é escasso, recursos humanos são escassos, a gente precisa se inspirar, né? Normal do ser humano, né? Inspiração nos outros órgãos. E aí eu acho que leva o efeito multiplicador, mas graças a Deus isso aí já foi sanado com relação à NPD muito apropriadamente. E ela foi enfática, ela disse assim, ó, o empregado do controlador não é o operador, não. Seu empregado é nada mais que seu empregado, né? Ponto. Por favor, ponto, né? Não sem extensões de interpretação. Doutora Daniela, eu quero agradecer imensamente. Vou repetir aqui o meu elogio para o curso da LGPD nos municípios. Iniciativa incrível. Eu acho que todos os gestores públicos estão carentes de um conhecimento leve, aberto, muito claro. É um tema muito importante. Eu quero agradecer sua disponibilidade, deixar o Abelages aí com as nossas portas todas abertas para o que for necessário que a gente possa contribuir aí na divulgação e no difundir dessa legislação aí tão especial. Muito obrigada pela sua participação. Por favor, suas considerações finais.
Ai, imagina, eu que agradeço. Não falei, mas a gente se empolga. É muito leve essa conversa. É. Olha, dá parabéns também para a OAB de Lages. Aqui agradecer a doutora Marina, a doutora Daniela. Olha que legal, que parceria legal. Me senti muito bem acolhida. Que noite agradável, né? A gente tá um frio, não sei. Ó, Lages deve ser muito parecido como aqui, né? De Lages frio é também. uns 3 graus, talvez, É, mais frio do que mais aí. frio ainda. Uhum. Ou seja, né? Hoje uma segunda super gelada e gente passou voando porque tantas coisas interessantes para a gente comentar. E isso é só a pontinha do iceberg, né? A gente fica batendo cabeça assim no início e aí depois tu olha, meu Deus, ainda tem que ver todos os direitos dos titulares. Meu Deus, eu preciso regulamentar todo o fluxo de dados dentro de uma instituição. Meu Deus, as medidas de segurança. É muito estranho, assim, né? Pensar a dimensão dessa legislação, ela é uma coisa Pandêmica. inacreditável, né? Inacreditável. Pandemia. Demora alguém me convencer o contrário. É uma lei que não tem precedentes, né? É. Que bom contar com o Então, teu assim, conhecimento. Muito obrigada imagina, a todos que estiveram eu aqui que conosco. agradeço.